Cine Tendinha continua aqui no Atmosfera M, Montepio, Associação Mutualista. Hoje vamos ter Backrooms, é um fenómeno, vão perceber. No espaço de exposições do Atmosfera M, a exposição coletiva Backrooms. Sim, em consonância com o universo que agora o filme de Kane Parsons evoca. O das salas de não lugares, labirintos de deslocamento da realidade. Ou o Mindfuck, que é trend na net. Uma exposição curada por Lúcia Alves e Ângela Soares e com 9 artistas contemporâneos. Esta exposição foi a convite do Montepio Associação Mutualista e propriamente do espaço Atmosfera M. A ideia da exposição surgiu depois da primeira visita técnica ao espaço, porque é todo compartimentado e então essas divisórias deram-nos caminho até ao Backrooms, até ao tema do Backrooms, que está ligado ao filme que vai estrear agora e também a todo esse universo que foi criado na internet através de uma publicação de uma imagem de um texto anónimo. O filme de Kane Parsons talvez não mereça esta loucura generalizada, mas tem um ambiente inquietante, bem encenado. Backrooms não vai pelos sustos. Opta antes pelo contemplar da sua bizarria. É um pesadelo dentro do pesadelo e não faz a papinha feita ao fã da série do mesmo Wonder Kid. Mas continuemos com a curadora bem fixe. É um imaginário criado por muitas pessoas que têm imensos níveis, ou seja, cada nível representa e tem formas diferentes, cores diferentes e só por isso é uma forma incrível de nós termos material para conseguirmos trabalhar criativamente. Eu acho que, a ver a coincidência do ter estreado o filme, sinto que vai categorizar este tema e esta exposição, porque é um desejo nosso continuar e fazer mais edições deste tipo de imaginário. Por isso acho que o filme é sem dúvida uma excelente referência para nós irmos beber inspiração. No auditório Atmosfera M recebi a guionista / argumentista Fernanda Polacó. Ela por estes dias está em destaque, escreveu o novo de João Nuno Pinto, 18 buracos para o paraíso, nos cinemas, obra que me alegra os dias. Exemplo de um cinema português que sabe chegar ao público e contar uma história que fala sobre a luta de classes hoje e o nosso medo de perdermos o chão. Numa altura em que ninguém está a ver cinema português, eis um bilhete obrigatório. Fernanda, este regresso ao cinema do João Nuno Pinto começou com o Mosquito. Isto é um prolongamento, vocês fazem uma equipa, não é? Uma equipa, a gente faz uma equipa. É o segundo filme que eu escrevo e que ele realiza. E esse lado de equipa é também uma espécie de olhar feminino, olhar masculino. Talvez, eu acho que para quem assiste pode conseguir encontrar esse ângulo. Mas eu também acho que os dois filmes são tão diferentes um do outro. Pode tentar achar onde é que estão as coisas de um e de outro ali no filme. Mas sim, acho que são olhares que se complementam, então, sem dúvida. Para quem ainda não viu, vai estar aí nos cinemas, o 18 buracos para o paraíso. É um filme que eu gosto bastante. Um olhar da mesma situação em 3 origens diferentes, não é? É mesmo de referir que a Fernanda, companheira de vida do realizador, também fez com ele esse estupendo Mosquito. Vocês, quando estavam a escrever o filme, quando estavas em plena escrita do argumento, do guião, sentias que depois, agora com o filme prontinho, esta tensão que o filme tem era algo que vocês sabiam que iam pôr o espectador nessa zona de desconforto? Sim, eu acho que foi bastante intencional. Eu acho que depois o João apertou mais isso na realização, mas a nossa ideia era realmente ter um desconforto, uma sensação de sufoco, de clausura, de estar presa numa situação que você não consegue sair e das pessoas um pouco, talvez enlouquecendo ou talvez entrando em desespero. E é gradual esse desespero, não é? Vai ficando. 18 buracos para o paraíso foi selecionado para a competição do Indie. Lisboa não quis dar palmarés a um filme que é também de atrizes. Caramba, como são potentes a Margarida Marinho, a Rita Cabasso e a Beatriz Batarda. A estrutura deste filme não é a estrutura mais típica, porque tem muitas personagens, aquela família toda, é grande, não é? E eu senti que vocês, quando estão a escrever, puseram muita criança, muito jovem, muita gente, mesmo na parte dos criados e tudo, não é? Há um lado de
muitas personagens. Tem muitas personagens, a nossa ideia era essa ideia da família grande e de muita gente passando um verão junto. Mas ao mesmo tempo, a gente só tem uma location, né? Então, se tem muita gente, tem pouca mobilidade também. A gente tava todo mundo, o que é ótimo, então compensa. Por outro lado, a gente está sempre no mesmo lugar. E foi de fato o que aconteceu. Assim, tem muito poucas coisas que saíram daquele entorno. Fernanda, um dos trunfos do filme, isso é inegável, mesmo quem não adira ao filme, que é a qualidade, sobretudo das atrizes principais, a Margarida Marinho, a Beatriz Batarda, a Rita Cabasso. Eu queria saber, no lugar de quem escreve, depois ver aqueles vossos diálogos escritos, o que tu escreveste e depois representado daquela maneira, como é que te bateu isso? Olha, eu tenho assim uma espécie de gosto por diálogos mais ácidos, alguma coisa de um riso desconfortável na escrita, e depois elas elevaram isso ao nível real. Ao nível real, e trouxeram ideias, e a gente ria bastante quando a gente riu muito quando a gente estava fazendo as leituras, e não é um filme para rir. Mas ele tem alguns momentos de humor. Tem muitos momentos de humor. Mas eu acho que eles foram muito trabalhados com elas, e elas também trouxeram para elas o tipo de... E também o Jorge. O tipo desse humor mais ácido. Jorge Andrade. Sim. Que eu acho que estava inerente ali na escrita, mas que foi elevada, obviamente, a um outro patamar. Numa altura em que se fala muito que é difícil encontrar público português, para o cinema português, para quem pode ser este filme? Eu gostaria que fosse... Claro que eu vou dizer para todo mundo, porque é o que se diz, mas eu gostaria especialmente que fosse um filme que atraísse as pessoas jovens, que talvez não fossem assistir especificamente um filme desses, mas gostaria que as pessoas dessem uma chance, assim, para o cinema português, sabe? Fossem assistir com o coração mais aberto. Tem alguns riscos nesse filme, acho que é um filme que propõe algumas risadas, que gera algum incômodo. Tem essa questão da luta de classes que eu acho que talvez seja aí um lugar um pouquinho mais novo dentro do cinema português. Acho que, não sei, eu acho para todo mundo, para os jovens e para quem gosta bastante de cinema, que vá. Ontem sonhei que me ofereciam flores. O sítio era deslumbrante, a luz intensa. E se eu acordasse com as flores na mão? Estaria ainda a sonhar? O tribunal já estipulou um prazo. Deve apressar-se a sair. A secção antestreia, o Cine Tendinha desta semana, mostra as primeiras imagens do novíssimo de António Borges Correia. Chama-se Também Tu, Clara, e é uma história de uma atriz que, de repente, vê-se na vida sem trabalho e a perder a casa. Também Tu, Clara, fala destes novos tempos. Tem um preto e branco pessimista e promete abalar. Quem sabe não o vamos ver num festival de grande peso. Era eu que estava a imaginar um relâmpago no céu. E qual é a personalidade que está a encarnar agora? A trabalhadora precária, vítima de uma sociedade seletiva, cuidadora dos velhinhos. Por vezes há forças em nós que se reconciliam, outras vezes entram em conflito e isso humilha a criança que há em mim. E só aí é que eu me sinto uma vítima. Mas às vezes essa criança também salta de alegria. Este foi o Cine Tendinha, eu continuo a ser o Rui Pedro Tendinha. Quem tiver saudades, que volte para a semana aqui ao Cine Tendinha, ou então vá já ver o Cine Tendinha na sua versão YouTube.